Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Quero mandar um abraço para os meus seguidores de São Paulo. Eu peguei carga de madrugada em um pátio de combustível e saí sentido interior. Era a rota que eu já tinha feito muitas vezes, mas naquela semana estavam falando de assalto em ponto de espera. Aqueles lugares onde caminhoneiro encosta para dormir meia hora e some. Eu fui direto, sem parar. Quando o cansaço apertou, parei num recuo de acostamento perto de uma placa grande, onde sempre tem caminhão parado. Tinha mais dois ali, farol apagado, só a silhueta dos baús. Eu deixei a cabine trancada e deitei com o celular na mão, o motor desligado. A estrada fazia aquele chiado constante. Normal. Uns 20 minutos depois, senti a cabine balançar. Não foi vento, foi peso subindo no estribo. Eu levantei no susto e vi a sombra passando pelo vidro do carona, bem perto, como alguém tentando enxergar dentro. Não deu tempo de pensar. A maçaneta do carona mexeu. A pessoa puxou com força uma vez, duas, três. Trancado segurou. Aí veio o som de metal raspando. Não era chave, era lâmina. Eu vi a ponta entrando entre a borracha do vidro e a porta. Tentando forçar, a lâmina ia e voltava, abrindo espaço. Eu senti o suor descer frio nas costas. Peguei o telefone para ligar para o 190, mas o sinal estava ruim. Só chamava e caía. A sombra desceu do estribo e sumiu do meu lado. Eu achei que tinha ido embora. Foi quando o caminhão ao lado acendeu a luz interna por um segundo, como se alguém tivesse acordado também, e apagou de novo. Logo depois veio um baque seco, como se alguém tivesse batido com algo pesado no baú do outro caminhão. O som ecoou alto. Em seguida, um grito curto, abafado, como mão tampando boca. Eu fiquei parado, olhando pro escuro, pela fresta da cortina. Ouvi luta. Eu vi movimento rápido, sombras grudadas na lateral do caminhão do lado, e vi uma lanterna fraca passando pelo chão, procurando coisa caída. O caminhão do lado balançou. Não era motor ligando, era alguém sendo puxado dentro ou sendo arrastado do lado de fora. A lona da carroceria estalou, como se tivesse levado chute. Aí o silêncio voltou. Um silêncio pesado. Nem cachorro, nem grilo. Eu comecei a ligar o caminhão devagar, sem acender farol, só para não denunciar. Quando o painel acendeu, a cabine ficou clara por dentro e eu me arrependi no mesmo instante. Uma pancada veio no meu vidro, do lado do motorista. Não foi pedra pequena. Foi algo que rachou de leve a quina, fazendo uma trinca fina nascer. Na trinca, apareceu um filete de sangue. Não era meu. Eu não tinha me cortado. Eu olhei pro retrovisor e vi uma mão batendo na minha porta.
deixando marca vermelha. A palma abriu e fechou, como se pedisse para eu abrir, mas a mão tremia e o sangue escorria pelos dedos. Eu travei. Meu corpo congelou com a ideia de ser armadilha. Mas a mão não estava limpa demais. Estava machucada de verdade. Tinha corte profundo no dorso, como lâmina que escapou. A mão sumiu, e no mesmo segundo, um homem apareceu na janela, colado no meu vidro. Ele não pedia ajuda com a boca. Ele só fazia sinal desesperado com a cabeça. Os olhos arregalados. Atrás dele, outra sombra veio e puxou pelo pescoço. O rosto bateu no meu vidro com força. O nariz estourou na hora. O sangue espalhou no vidro em mancha larga, escorrendo. Eu vi o olho dele virar. Vi a boca aberta, tentando respirar, e vi a marca roxa subindo no pescoço, enquanto ele era arrastado de costas pro escuro. Eu liguei o caminhão com tudo e arranquei. A carreta deu tranco. Eu quase morri por segundos para sair do recuo. Ouvi mais uma pancada na lateral e senti algo riscando a pintura, como unha ou metal, correndo no baú. Quando entrei na pista, acelerei até o caminhão gemer. No primeiro posto com luz forte, parei e desci tremendo. Meu caminhão tinha 3 riscos longos na porta e no tanque. E no vidro do motorista tinha sangue seco e uma marca de rosto, como se alguém tivesse carimbado a própria cara ali. Eu chamei a polícia e voltei com viatura. Chegando no recuo, os 2 caminhões que estavam lá tinham sumido. Não sobrou nem marca de pneu recente, porque o chão era duro. Só encontraram uma coisa: uma faixa de pano encharcada de sangue presa na cerca do acostamento, como se alguém tivesse tentado estancar um ferimento e largou. Eu fiquei com a imagem do rosto batendo no meu vidro por semanas. Eu via aquilo quando fechava o olho. Hoje eu não paro em recuo escuro, mesmo com mais caminhão parado, luz de posto ou nada. E se alguém bater na minha porta de madrugada no acostamento, eu não abro, porque eu já vi alguém pedir ajuda de verdade e ser puxado de volta, como se não fosse gente. Eu fui pescar num braço de rio que fica longe das casas, onde o mato fecha e o barro prende bota. Não era a primeira vez. Eu conhecia o caminho. Conhecia a curva onde a água fica funda e a margem some. Fui eu e mais 2 amigos, com isca, faca, lanterna e um balde. Chegamos no fim da tarde. Armamos as varas, fizemos fogo baixo e ficamos esperando escurecer, porque ali o peixe costuma subir mais na noite. O rio estava calmo, só com uns redemoinhos pequenos perto das raízes. O tipo de lugar que parece quieto demais. Quando a noite caiu de vez, o mato começou a fazer barulho de bicho pequeno. Normal. A gente conversava baixo, ia puxando linha de vez em quando. Foi aí que sentiu o primeiro cheiro ruim, vindo do lado de cima do rio, como sangue velho misturado com lama quente. Um dos amigos falou que devia ser animal morto na água.
A gente riu e deixou pra lá. Pouco depois, a minha boia afundou de uma vez, com força. Eu puxei e senti peso. Não era peixe pequeno. A linha cantou e o meu braço doeu. Eu fiquei animado e forcei. A linha não veio. Ela travou como se tivesse enganchado em pedra. Eu puxei mais e senti algo puxar de volta. Só que não foi puxada de peixe. Foi um tranco reto, pesado, que me fez dar um passo para frente. O cabo da vara escorregou e queimou minha mão. A pele abriu na base do dedo e o sangue saiu na hora. Eu xinguei, amarrei o pano e continuei puxando, teimoso. Foi quando senti a linha se mexer na margem, não na água, como se algo estivesse trazendo a linha para dentro do mato. Eu apontei a lanterna para o lugar e vi a linha indo por cima das raízes, esticada, entrando num buraco entre as folhas. Não fazia sentido. Linha não sai da água sozinha e vai para a terra. Meu amigo veio e disse para cortar. Eu disse que queria recuperar o anzol e fui chegando perto, com a lanterna na mão e a faca no bolso. Quando eu cheguei a 1 metro do buraco, a água do rio mexeu atrás de mim. Não foi peixe batendo, foi como se alguém tivesse mergulhado de corpo. Eu virei rápido e vi um volume escuro subindo perto da margem. Não era tronco, era algo vivo, grande, com a superfície brilhando de molhado. Ele não saiu inteiro, só subiu o suficiente para eu ver o que era. Uma cabeça lisa, sem cabelo, pele esticada e uma boca aberta grande demais. A boca tinha dentes tortos, espaçados, com sangue preso entre eles. A linha estava presa ali, atravessando a boca, como se tivesse sido engolida. Eu congelei por meio segundo, e esse meio segundo quase me tirou a mão. A coisa deu um golpe e mordeu o ar onde estava a minha vara. Pegou no meu antebraço, de raspão, mas pegou, rasgou a pele em meia. Lua, o sangue espirrou na água e a dor veio quente, latejando. Eu larguei a vara e caí para trás no barro. Meu amigo puxou minha camisa e me arrastou. O barro grudava, segurava o corpo. Eu sentia a mordida abrindo mais. Quando eu tentava apoiar o braço, a coisa bateu na margem com força e a água subiu molando tudo. Eu vi a boca abrindo e fechando, como se mastigasse. A linha sumiu, puxada para dentro. Meu outro amigo acertou o facão na água, tentando afugentar. O facão pegou em alguma coisa dura e veio um estalo. A água ficou vermelha por um segundo, como tinta, espalhando. A coisa recuou e sumiu no fundo com um mergulho pesado, deixando o rio agitado, como se tivesse passado um barco. A gente não ficou para ver. Apagamos o fogo com o pé e corremos pelo barranco, tropeçando, rasgando perna em cipó. Eu bati o joelho numa raiz e senti a pele abrir. A canela ficou quente de sangue escorrendo por dentro da bota. Quando chegamos na estrada de chão, a adrenalina baixou e eu senti o braço doer de verdade. A mordida estava aberta, com a carne aparente. Não era corte limpo, era rasgo com marca de dente. E a pele ao redor já inchava. No posto de saúde, o enfermeiro lavou e ficou quieto. Perguntou se foi cachorro. Eu disse que foi bicho do rio. Ele não insistiu, só deu ponto
e falou que eu tinha sorte de não ter pego veia. No dia seguinte, voltamos de dia para buscar as coisas que largamos. Achamos o balde, a mochila e o resto. A vara que eu larguei não estava mais lá. Só o pedaço do cabo, quebrado. E perto da margem, tinha um rastro no barro, como se algo pesado tivesse se arrastado para a água. E tinha uma coisa que eu não esqueço. Na raiz, onde a linha entrou no buraco, havia escamas grudadas, grandes, escuras, grossas, como una. Não eram de peixe comum daquele rio. Eu nunca mais pesquei naquele braço de rio. Não por medo de história, por causa da marca no meu braço, que até hoje tem o desenho da meia, lua, e 2 buracos mais fundos, onde os dentes pegaram de verdade. Eu peguei carga de madrugada em um pátio de combustível e saí sentido interior. Era a rota que eu já tinha feito muitas vezes, mas naquela semana estavam falando de assalto em ponto de espera. Aqueles lugares onde caminhoneiro encosta para dormir meia hora e some. Eu fui direto, sem parar. Quando o cansaço apertou, parei num recuo de acostamento perto de uma placa grande, onde sempre tem caminhão parado. Tinha mais 2 ali, farol apagado, só a silhueta dos baús. Eu deixei a cabine trancada e deitei com o celular na mão, o motor desligado. A estrada fazia aquele chiado constante. Normal. Uns 20 minutos depois, senti a cabine balançar. Não foi vento. Foi peso subindo no estribo. Eu levantei no susto e vi a sombra passando pelo vidro do carona, bem perto, como alguém tentando enxergar dentro. Não deu tempo de pensar. A maçaneta do carona mexeu. A pessoa puxou com força uma vez, 2, 3. Trancado segurou. Aí veio o som de metal raspando. Não era chave, era lâmina. Eu vi a ponta entrando entre a borracha do vidro e a porta. Tentando forçar, a lâmina ia e voltava, abrindo espaço. Eu senti o suor descer frio nas costas. Peguei o telefone para ligar para o 190, mas o sinal estava ruim. Só chamava e caía. A sombra desceu do estribo e sumiu do meu lado. Eu achei que tinha ido embora. Foi quando o caminhão ao lado acendeu a luz interna por um segundo, como se alguém tivesse acordado também, e apagou de novo. Logo depois veio um baque seco, como se alguém tivesse batido com algo pesado no baú do outro caminhão. O som ecoou alto. Em seguida, um grito curto, abafado, como mão tampando boca. Eu fiquei parado, olhando pro escuro, pela fresta da cortina. Ouvi luta. Eu vi movimento rápido. Sombras grudadas na lateral do caminhão do lado. E vi uma lanterna fraca passando pelo chão, procurando coisa caída. O caminhão do lado balançou. Não era motor ligando. Era alguém sendo puxado dentro ou sendo arrastado do lado de fora. A lona da carroceria estalou, como se tivesse levado chute. Aí o silêncio voltou. Um silêncio pesado. Nem cachorro, nem grilo.
Eu comecei a ligar o caminhão devagar, sem acender farol, só para não denunciar. Quando o painel acendeu, a cabine ficou clara por dentro e eu me arrependi no mesmo instante. Uma pancada veio no meu vidro, do lado do motorista. Não foi pedra pequena. Foi algo que rachou de leve a quina, fazendo uma trinca fina nascer. Na trinca, apareceu um filete de sangue. Não era meu. Eu não tinha me cortado. Eu olhei pro retrovisor e vi uma mão batendo na minha porta, deixando marca vermelha. A palma abriu e fechou, como se pedisse para eu abrir, mas a mão tremia e o sangue escorria pelos dedos. Eu travei. Meu corpo congelou com a ideia de ser armadilha. Mas a mão não estava limpa demais. Estava machucada de verdade. Tinha corte profundo no dorso, como lâmina que escapou. A mão sumiu e no mesmo segundo, um homem apareceu na janela, colado no meu vidro. Ele não pedia ajuda com a boca. Ele só fazia sinal desesperado com a cabeça. Os olhos arregalados. Atrás dele, outra sombra veio e puxou pelo pescoço. O rosto bateu no meu vidro com força. O nariz estourou na hora. O sangue espalhou no vidro em mancha larga, escorrendo. Eu vi o olho dele virar. Vi a boca aberta, tentando respirar, e vi a marca roxa subindo no pescoço, enquanto ele era arrastado de costas pro escuro. Eu liguei o caminhão com tudo e arranquei. A carreta deu tranco. Eu quase morri por segundos para sair do recuo. Ouvi mais uma pancada na lateral e senti algo riscando a pintura, como unha ou metal, correndo no baú. Quando entrei na pista, acelerei até o caminhão gemer. No primeiro posto com luz forte, parei e desci tremendo. Meu caminhão tinha 3 riscos longos na porta e no tanque. E no vidro do motorista tinha sangue seco e uma marca de rosto, como se alguém tivesse carimbado a própria cara ali. Eu chamei a polícia e voltei com viatura. Chegando no recuo, os 2 caminhões que estavam lá tinham sumido. Não sobrou nem marca de pneu recente, porque o chão era duro. Só encontraram uma coisa: uma faixa de pano encharcada de sangue presa na cerca do acostamento, como se alguém tivesse tentado estancar um ferimento e largou. Eu fiquei com a imagem do rosto batendo no meu vidro por semanas. Eu via aquilo quando fechava o olho. Hoje eu não paro em recuo escuro, mesmo com mais caminhão parado, luz de posto ou nada. E se alguém bater na minha porta de madrugada no acostamento, eu não abro, porque eu já vi alguém pedir ajuda de verdade e ser puxado de volta, como se não fosse gente. No Halloween de 2019, eu trabalhava como motorista de aplicativo numa cidade média, onde todo mundo gosta de festa temática. Mas pouca gente pensa no que acontece depois que as luzes apagam. Naquela noite, a demanda estava absurda. Fantasia para todo lado, maquiagem escorrendo, gente bêbada, com glitter no rosto e sangue falso na camisa. Eu aceitei corrida atrás de corrida, sem parar, nem para comer direito.
Por volta de 2h20, caiu uma solicitação no endereço que não fazia sentido. Uma rua sem saída, perto de um terreno baldio, atrás de um galpão antigo. O aplicativo mostrava o ponto exatamente na esquina do muro alto, sem portão. Eu quase cancelei, mas o valor estava alto e a corrida tinha destino para o centro, onde eu sabia que ia pegar mais chamadas. Entrei na rua devagar. Estava escuro, sem poste funcionando, só o farol do carro varrendo o asfalto. A passageira apareceu do nada, do lado direito, e levantou a mão. Ela estava fantasiada de enfermeira, roupa branca curta meia rasta, e uma máscara cirúrgica cobrindo a boca. O detalhe que me incomodou foi que a roupa dela tinha sangue demais. Não aquelas manchas bonitas de tinta, era sangue grosso, irregular, seco em algumas partes e fresco em outras. Ela abriu a porta de trás e entrou sem falar. O aplicativo não mostrava nome, só convidado. Isso já acontece às vezes, mas naquela noite parecia errado. Eu perguntei: "Boa noite, tudo bem?" Ela respondeu com a voz baixa, abafada pela máscara: "Segue." Só isso. Comecei a rodar em direção ao destino. Ela não mexia no celular, não falava. Ficou olhando pela janela, como se estivesse esperando passar por algum ponto específico. Quando parei num sinal, olhei pelo retrovisor. Ela estava com as mãos no colo, mas não era postura de quem está relaxada. Era rígida, como se segurasse algo entre as pernas. E eu vi uma mancha escura escorrendo do punho dela e pingando no banco. Eu pensei em sangue falso. Halloween. Normal. Só que o cheiro não era de tinta. Era aquele cheiro de ferro e quente que você sente quando corta o dedo na cozinha e aproxima do nariz sem querer. Eu acelerei quando o sinal abriu. Depois de uns 2 quilômetros, ela falou a segunda frase da noite: "Não vai pelo centro." O destino no aplicativo era justamente no centro. Eu perguntei por quê. Ela não respondeu. Só repetiu, mais firme: "Não vai pelo centro." O destino no aplicativo era justamente no centro. Eu perguntei por quê. Ela não respondeu. Só repetiu, mais firme: "Não vai pelo centro." Eu mudei a rota por instinto, indo por uma avenida mais vazia. A cidade estava estranhamente silenciosa naquele trecho, como se a festa existisse só nos bairros. Foi quando meu celular vibrou com notificação de grupo. Atenção, assalto na área da Praça Central. Motorista ferido. Suspeito fantasiado. A palavra fantasiado me deu um choque. Eu olhei no retrovisor de novo e vi a enfermeira com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando minha respiração. Ela levantou a mão devagar e tocou a própria máscara, ajustando. E eu vi o que ela estava segurando. Não era celular. Era uma lâmina curta, dessas de cozinha, fina, suja. A lâmina brilhava no escuro do carro e tinha sangue acumulado perto do cabo, escorrendo em fio. Meu coração bateu tão forte que minha visão afinou. Eu não virei herói. Eu não fiz cena. Eu só continuei dirigindo, tentando manter a voz normal. Perguntei onde ela queria descer. Ela falou: "Logo, Avenida
tinha um trecho de subida, com uma rotatória, pouca luz, pouca casa. Foi ali que ela se inclinou um pouco para a frente e falou perto do meu ouvido, a voz ainda abafada: "Você não olha para trás." Eu senti a ponta fria da lâmina encostar bem de leve na parte de trás do meu pescoço, só o suficiente para eu entender que era real. Eu segurei o volante com força, não por coragem, pra N o trime. Eu vi que à frente tinha um posto aberto, com luz branca forte e gente na conveniência. Era a minha única chance. Eu acelerei, como se estivesse só tentando terminar a corrida rápido. Quando entrei no posto, parei com tudo perto da bomba e buzinei 2 vezes, alto, chamando atenção. Eu abri a porta e saí do carro no reflexo, gritando por ajuda. A enfermeira não saiu pela porta de trás. Ela saiu pelo lado do motorista. Ela tinha passado para o banco da frente sem eu perceber. E quando eu vi o rosto dela de perto, eu entendi por que ela não falava. A boca estava cortada nos cantos, como se alguém tivesse aberto um sorriso à força. Sangue seco no queixo, olhos vidrados, mas atentos. Ela tentou me puxar de volta pelo braço. Eu senti a lâmina raspar na minha pele e o corte abrir no antebraço. Rápido, o sangue saiu na hora, quente, e escorreu até minha mão. 2 frentistas vieram correndo. Um deles gritou: "Larga, Evan!" A enfermeira virou a lâmina para ele com uma facilidade assustadora, como quem já tinha feito aquilo antes. O frentista recuou. Ela deu 2 passos para trás e saiu correndo para a rua escura, desaparecendo entre carros. A polícia chegou minutos depois. Eles olharam meu braço, olharam o banco traseiro, e o rosto deles mudou, porque tinha sangue de verdade no estofado. Não só respingo, tinha marca de mão, impressão de dedo, como se ela tivesse apertado o banco com força. No mesmo bairro, naquela mesma noite, confirmaram o assalto na Praça Central. Um motorista tinha sido esfaqueado por alguém fantasiado e o suspeito fugiu. Eu passei horas na delegacia, descrevendo roupa, altura, voz, detalhe da máscara, o cheiro, a lâmina. Dias depois, chamaram para reconhecer imagens de câmera. Eu reconheci na hora a fantasia, mas o rosto não aparecia. O que apareceu foi pior. A pessoa andando com calma, sem pressa, entrando em corredores escuros e saindo por trás de muros, como quem já sabe todos os caminhos. Eu nunca mais trabalhei em Halloween depois disso, porque eu aprendi uma coisa simples. Nessa noite, tem gente que gosta de se esconder atrás da fantasia, e tem gente que usa a fantasia só para fazer o que já queria fazer, sem ser reconhecida. Eu morava na casa ao lado de uma pensão antiga, daquelas com varanda estreita e jardinzinho na frente, numa rua onde as pessoas ainda cumprimentavam pelo nome. Quem passava na calçada via uma senhora baixinha, cabelo bem arrumado, óculos grandes, sorriso fácil, e pensava: essa aí é inofensiva. Ela fazia questão de parecer isso.
Ela era o tipo de vizinha que te ganha pela rotina. Regava as plantas sempre no mesmo horário. Punha comida para os passarinhos. De vez em quando aparecia com um prato na mão, dizendo que tinha feito demais e não queria desperdiçar. O cheiro de bolo e café dela escapava pela janela como anúncio de casa boa. Só que tinha um detalhe. O cheiro não combinava com o que eu via no quintal. O quintal sempre me deixou inquieta. A terra do fundo vivia mexida. Não era jardim de verdade. Era remendo. Num dia parecia nivelado. No outro tinha afundado. Ela mantinha um canteiro grande perto da cerca, como se fosse decoração. Mas eu via o chão ali com uma textura estranha, como terra revirada e assentada de novo. E às vezes, de madrugada, eu ouvia barulho de pá. No começo eu tentei ser racional. Ela deve estar plantando. Deve estar arrumando cano. Deve ser o filho ajudando. Mas eu morava ali tempo suficiente para saber o som normal de uma reforma. E aquilo não era som de reforma. Era um som curto, repetido, pesado. Metal entrando na terra e saindo, sempre no mesmo ritmo e sempre tarde. Sempre quando ninguém na rua ia olhar pela janela. E tinha os moradores. A pensão vivia cheia de gente que não recebia visita. Homens magros, mulheres quietas, idosos, pessoas que pareciam meio perdidas. Eles chegavam com sacola e uma mala pequena, quase sempre acompanhados por ela. Ela conversava com eles na porta. Encostava no braço Sórria como avô. Eu via a pessoa entrar e, semanas depois, eu percebia que ela já não estava. Não era. Mudou. Era sumiço mesmo. Porque as coisas ficavam estranhas. A correspondência mudava. O nome da caixa de correio trocava. A janela que antes tinha cortina, agora ficava sempre fechada. E ela sempre tinha uma explicação pronta, dita sem emoção. Foi morar com a família. Teve recaída. Voltou pro sul. Arrumou emprego em outra cidade. Ela dizia isso, olhando no olho, firme, como quem já ensaiou. Um dia eu comentei com outra vizinha. Você reparou que os moradores trocam rápido? A mulher só me respondeu. É melhor não se meter. Ela mexe com gente complicada. Eu tentei não me meter. Juro que tentei. Mas teve uma semana em que o quintal mudou demais. Choveu forte. A terra cedeu. E o canteiro do fundo ficou com um afundado que não parecia buraco de água. Parecia algo pesado por baixo. E o cheiro? Naquela semana o cheiro não era de bolo. Era um cheiro doce e ruim. Abafado. Como pano úmido guardado tempo demais. Eu reclamei comigo mesma, pensando que era esgoto, encanamento, rato morto. Até que vi ela, numa tarde, levando sacos pretos pro lixo. Sacos pesados demais para lixo comum. Ela levantava com as duas mãos, fazendo força, e mesmo assim, mantinha o sorriso quando alguém passava. Aquilo foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. Não por assombração, mas por uma certeza fria, humana, de que alguém ali escondia alguma coisa. O estalo do caso, pelo que depois todo mundo soube, não veio dos vizinhos. Veio de uma pessoa de fora, que tinha motivo para insistir. Uma assistente social apareceu na porta várias vezes.
perguntando por um morador específico. Um homem vulnerável que vivia ali. A dona da pensão respondeu com aquelas explicações prontas, dizendo que ele tinha viajado, que tinha ido embora. Só que a assistente social não engoliu. Ela voltou, fez perguntas diferentes, pediu prova, pediu contato, perguntou por pertences. E a dona da pensão foi ficando irritada por baixo do jeito doce. Eu vi de longe a mudança de postura. A mão dela tremia um pouco quando fechava o portão. O sorriso demorava mais para aparecer. Ela parou de oferecer comida. Na semana seguinte, apareceu viatura na rua. Não foi sirene histérica. Foi carro estacionando porta, abrindo gente falando baixo. Eu vi policiais indo pro quintal dela. Vi um deles olhando a terra com atenção demais. Vi outro pedindo pá. Vi a dona da pensão na varanda, com um casaco leve, tentando agir como se fosse só rotina. Até que aconteceu a cena que eu nunca esqueço. Um policial enfiou a pá e parou. Parou como quem sente que bateu em algo que não é pedra. Chamou outro. Os dois cavaram mais devagar. A dona da pensão entrou rápido para dentro de casa. Minutos depois, a rua inteira já estava na calçada. E eu vi policiais tirando terra com cuidado, chamando perícia e solando área. Ninguém dizia em voz alta, mas o jeito deles dizia tudo. Não era averiguação, era descoberta. Naquela noite, ela sumiu. Não foi levada algemada na frente da rua, como filme. Ela simplesmente não estava mais lá. Quando começaram a procurar por ela com urgência, depois soubemos que ela tentou escapar, como se ainda acreditasse que ia sair pela lateral e voltar a ser só uma senhorinha. Nos dias seguintes, o quintal virou um lugar que não parecia mais quintal. Era buraco, lona, luz forte, gente de luva, saco de evidência. O cheiro ficou impossível de negar. A rua toda passou a entender por que aquela terra vivia mexida. E aí vieram as perguntas que doem, porque parecem óbvias tarde demais. Como ninguém percebeu antes? Como ela sustentava aquilo? Por que tanta gente sumia sem alarde? A resposta é feia e simples. Porque as vítimas eram pessoas que o mundo não acompanha de perto. Idosos, gente vulnerável, inquilinos sem rede forte. E porque ela se aproveitava disso do jeito mais frio, continuava recebendo dinheiro, continuava movimentando benefício, continuava fazendo as coisas sumirem como se fosse burocracia. Depois que tudo veio à tona, eu fiquei semanas sem conseguir olhar para aquela casa, sem sentir náusea. A varanda continuava a mesma. A janela continuava no mesmo lugar. O portão continuava rangendo do mesmo jeito. Só que agora tudo parecia cenário, como se a rua tivesse sido enganada por uma máscara de avó. O que mais me marcou não foi a polícia, nem a imprensa, nem o buraco no quintal. Foi lembrar do sorriso, porque o terror ali não era uma criatura no mato. Era uma senhora que te dava bolo na mão, te chamava de querida, perguntava da sua família e ao mesmo tempo estava transformando gente em desaparecimento, com a calma de quem faz isso como rotina. E depois que você entende esse tipo de maldade,
Você não volta a achar a cara de vó. Sinal de segurança nunca mais. Eu era carteiro na região de Weihofen, não carteiro de cidade. Desses que largam envelope em caixa e vão embora. Eu entrava em estrada de barro, passava por Capela Torta, descia em Porteira, sabia o nome dos cães e o humor das casas pelo jeito que a fumaça subia do fogão. Em lugar assim, o silêncio não é ausência de som, é abismo. Intercaifec era uma dessas propriedades que a gente sente antes de ver. Um conjunto de casa e celeiro isolado, com o pátio aberto e um caminho que termina ali, sem motivo para ninguém passar, se não for por destino. Eu entregava correspondência de vez em quando, papelada, contas, recado do banco. O velho Andreas Gruber sempre aparecia na porta, com a mesma cara dura, mão calejada, olhar curto. A esposa, Cecília, era quase uma sombra atrás dele. Victoria, a filha, olhava menos pro carteiro e mais pros lados, como se sempre tivesse alguém no entorno. No fim de março de 1922, eu notei que Andreas começou a falar demais, sem querer. Homem duro não fala, cospe frase. Primeiro ele comentou do jornal, um jornal de Munique que apareceu na propriedade sem ninguém ter assinado. Disse como quem reclama de sujeira no quintal. Mas o olho dele não estava no meu rosto. Estava no telhado, no alto. Depois reclamou de chaves. Sumiu um molho. Falou isso apertando o punho, como se a própria casa tivesse traído ele. Na semana da neve, veio a história das pegadas. Ele me puxou pro lado do pátio e apontou o chão branco. Marcas vindo da mata até a casa. Só isso. Nenhuma marca voltando. Andreas me falou baixo, mas com raiva, e ainda tentou rir no final, como se o riso pudesse empurrar o medo para longe. Eu perguntei se ele chamou a polícia. Ele fez um gesto de desprezo, como quem diz para quê. Disse que tinha revistado o celeiro e o sótão, que não achou nada, e terminou com uma frase que eu nunca esqueço. Mesmo assim, eu escuto. Naquele tipo de região, gente escuta o que quer escutar. Rato no forro vira ladrão, Bento vira passo. Mas havia um detalhe que não encaixava. Andreas não era homem de fantasia, e ele estava com medo real. Aquele medo que não fala alto, que só muda a maneira de olhar a porta. Na sexta-feira, 31 de março, eu fui lá, o tempo fechou cedo. Soube depois que a empregada nova tinha chegado naquele dia. Maria Baumgarter, no primeiro turno dela. Uma mulher adulta, prática, vindo para trabalhar. A irmã dela foi até a fazenda, deixou Maria e foi embora antes de escurecer. Dentro da casa ficaram 6 pessoas: Andreas, Cecília, Victoria, as 2 crianças, a menina de 7 e o pequeno de 2, e Maria. O que aconteceu naquela noite não tem enfeite, não tem mistério bonito, tem método. O celeiro era o coração do lugar. Ferramenta, feno, gado. Era onde qualquer barulho vira urgência. Um animal se solta um porte. O bate um ruído estranho no estábulo. Você levanta, porque fazenda não espera amanhecer. Acredita-se que alguém conseguiu atrair os primeiros
para dentro do celeiro, um de cada vez. E no celeiro, no escuro cortado por frestas e cheiro de palha úmida, eles foram derrubados com uma toque, uma ferramenta agrícola pesada, com lâmina e ponta, feita para abrir terra dura. Não é faca de filme, é ferro que entra e sai. É impacto. O que dá nojo quando você lê os relatos é imaginar o som. Não é um tiro que acorda a vizinhança. É pancada abafada por madeira, por feno, por corpo. E é silêncio depois. O tipo de silêncio que, se você está dentro da casa T, faz pensar. Deve ser nada. Porque a cabeça prefere isso. 4 morreram no celeiro. Depois, o assassino entrou na casa. E aí, o crime muda de patamar. Deixa de ser emboscada e vira domínio do espaço. A empregada e o bebê foram mortos dentro. Não porque estavam no caminho, mas porque alguém circulou por cômodos, abriu porta, escolheu. E mesmo assim, o detalhe que transforma Intercaifec em pesadelo não é a noite, é o que vem depois. Na segunda-feira seguinte, eu passei pela estrada que dava na fazenda e reparei que havia fumaça saindo da chaminé. Fumaça baixa, constante. Não era uma lembrança, era sinal de fogo aceso de caça alçada. Eu pensei, estão vivos. Se estivessem mortos, o fogão estaria frio. Só que ao mesmo tempo, ninguém apareceu na missa. Ninguém foi visto na vila. A menina não foi para a escola. Na terça, o vizinho comentou que ouviu o gado inquieto, como se tivesse sido alimentado e deixado preso. Isso pode parecer detalhe pequeno para quem mora em cidade, mas quem vive no campo sabe. Animal não fica dias sem cuidado, sem virar caos. E ali não virou. Na terça, o vizinho comentou que ouviu o gado inquieto, como se tivesse sido alimentado e deixado preso. Isso pode parecer detalhe pequeno para quem mora em cidade, mas quem vive no campo sabe. Animal não fica dias sem cuidado, sem virar caos. E ali não virou. Eles chamaram na porta. Nada. Chamaram mais alto. Nada. Um deles, Lorenz Littenbacher, entrou pelo celeiro. Isso aparece repetido nos relatos. E foi no celeiro que a realidade abriu. Embaixo de feno estavam os corpos, não jogados aleatoriamente, cobertos, como se alguém tivesse escondido uma sujeira, como se o assassino tivesse feito questão de manter o local arrumado. Quando você entende isso, seu estômago afunda. Cobrir é um gesto, cobrir é intenção. O que encontraram não foi uma cena limpa, foi sangue escuro grudado na palha, marcas no tchê. E é aquele cheiro que nenhuma descrição consegue suavizar. Mistura de animal, madeira e morte que já passou do ponto de ferro fresco e virou algo pesado, doce e podre. A casa foi revistada. A empregada estava num quarto, o bebê no berço. Quem descreve isso em papel antigo, escreve como se estivesse tentando manter a mão firme, porque não é natural ver um lugar de criança e saber que alguém foi até ali, abriu porta e fez aquilo. Quando a polícia finalmente assumiu, a investigação já nasceu conferida. Muita gente entrou antes, tocou coisa, andou.
Tentou ver antes de entender que era crime, e ainda assim, uma evidência ficou como faca na mente. O matoque foi encontrado depois no sótão do celeiro, guardado, não largado na fuga. Ou perdido, guardado como ferramenta que volta pro lugar. A partir dali o caso virou lenda por um motivo específico. Havia sinais de que o assassino ficou na propriedade por dias, não porque precisava, mas porque podia. A polícia registrou que comida foi consumida, animais alimentados e o fogão usado após os assassinatos. Isso não é teoria bonita. É o tipo de constatação que faz todo mundo da região dormir pior. Eu lembro da sensação na vila quando isso se espalhou. Não era medo de fantasma, era um medo íntimo, doméstico. A ideia de que alguém matou uma família inteira e depois ficou ali, respirando no mesmo ar, ouvindo o mesmo vento bater no telhado, pisando no mesmo assoalho, mexendo no mesmo fogão, como se a casa tivesse mudado de dono por alguns dias. Surgiram suspeitos. Claro, surgiram nomes, histórias, rivalidades. Cada um tinha uma explicação, que fechava bonito com o preconceito local. Foi ladrão, foi vingança, foi alguém da vizinhança. Mas o caso não fechou. E, com o tempo, o que ficou não foi quem fez. O que ficou foi uma sequência de imagens que você não consegue apagar se morar perto de mato e celeiro. Pegadas na neve, vindo da floresta e não voltando. Uma chave que some. Um jornal que ninguém pediu. Passos no sótão. Fumaça na chaminé. Quando já não deveria haver vida. E o silêncio de uma estrada que termina numa casa que nunca mais foi só uma casa. Até hoje, quando alguém me pergunta por que esse assassinato rende uma boa história de terror, eu respondo com uma frase simples. Porque ele tem o componente que mais apavora o ser humano. Não é o golpe, é a permanência. É a possibilidade de que, enquanto você dorme achando que barulho no sótão é rato, alguém já esteja na sua rotina, aprendendo sua casa, entendendo como você reage quando ouve um som no celeiro e escolhendo o horário em que ninguém vai ouvir você chamar.